A paz do Senhor para os irmãos e para as irmãs. Meu nome é Márcio Gomes, sou servo do Deus Altíssimo e mais uma vez estou aqui para compartilhar a palavra de Deus. Palavra essa que salva, cura, liberta e leva o homem para o céu. O texto fica aqui em Mateus, capítulo 14, versículos número 24 ao 33. Entretanto, o barco já estava longe a muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e clamaram: é um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Interessante, meu irmão, minha irmã, que nesse texto nós vemos duas coisas muito importantes para a nossa vida, para a aplicação da nossa vida cristã. A primeira é que Jesus ele tem autoridade sobre os fenômenos da natureza. Jesus é Deus. Jesus se apresenta aos discípulos como alguém que tem essa autoridade. Se apresenta aos discípulos como Deus, andando sobre as águas, curando enfermos, ressuscitando mortos, desfazendo todo o conhecimento que o homem tem de gravidade ou sobre o corpo humano. Jesus veio para quebrar tudo isso aí, mostrar que ele tem autoridade sobre todas as coisas. E a segunda coisa, meu irmão, minha irmã, é que quando nós estamos com Cristo, quando nós focamos em Cristo, nós também podemos fazer coisas maravilhosas e até sobrenaturais. Jesus, uma certa feita, falou para os discípulos que eles iam fazer coisas, muito mais coisas, porque Jesus os deu autoridade sobre todas as coisas, sobre os enfermos, orar para os enfermos ficar curados, não é? Não sobre todas as coisas, né? Assim como Jesus. Mas deu autoridade para fazer milagres, coisas espetaculares, como foi feito pelos discípulos, e ainda hoje Deus nos dá essa autoridade. Com Jesus, nós podemos fazer algo extraordinário também. Mas o problema é quando nós desfocamos de Cristo. E foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro, Senhor, se és tu, deixe-me ir até ti. Deixe-me ir ter convosco. E Pedro começa a caminhar em direção a Cristo. Mas em determinado momento, ele, ao invés de olhar para Cristo, ele olhou o quê? Para a tempestade, para ventos, para a dificuldade. E diz o texto que ele começou a submergir. O interessante, meu irmão, minha irmã, é que mesmo quando nós desfocamos de Cristo, ele permanece fiel em nossas vidas. Ele não nos abandona. Às vezes parece, né? Nós às vezes achamos que Deus nos abandonou diante de tanta luta, tantas dificuldades que acontecem na nossa vida. Mas isso não é verdade, ele está aí. Ele está na tua frente, esperando você gritar: socorre-me, Senhor. E foi isso que Pedro fez. Socorre-me. E Jesus estendeu a mão, levantou Pedro e disse: ó, homem de pequena fé. E é isso que acontece conosco, meu irmão, minha irmã. Muitas das vezes nós somos homens e mulheres de pequena fé. Falamos que cremos na glória, na majestade, no poder, na autoridade de Cristo.
Mas na hora que vem os vendavais, que vem as lutas, muitas das vezes a nossa estrutura, a nossa casa, ela está construída na areia. E, desaba tudo. Gente desanimada, gente abandonando a Cristo, gente voltando até o chiqueiro dos porcos, assim como o filho pródigo. Mas uma coisa eu tenho que dizer, meu irmão, minha irmã, Jesus, ele jamais nos abandona. Mesmo quando você se desvia dos caminhos do Senhor, mesmo quando você olha para as adversidades, para os problemas, ao invés de olhar para Cristo, se distanciando de Cristo, ele permanece fiel sobre a sua vida e sobre a minha vida. A única coisa que ele espera de nós é que nós venhamos a gritar, assim como Pedro: socorre-me, Senhor, tende misericórdia de mim. E aí, todos naquele barco o adoraram e ficaram engrandecidos por aquilo que Jesus fez na frente de todos. Uma certa feita, Jesus estava no barco e os que estavam naquele barco, que Jesus acalma o mar e os ventos, dizem: quem é este que até o mar e os ventos o obedecem? Esse é Jesus Cristo, que, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, ele veio na forma humana, foi obediente até a morte, morte de cruz. Mas Deus lhe deu um nome sobre todos os nomes, no qual todo joelho se dobrará, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E é isso que ele espera dos seus adoradores. Foque em Jesus e você verá algo extraordinário acontecer na sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de nós. Fiquem na paz, em nome de Jesus.